Primeira coisa que me chamou a atenção é que tem muito estudo sobre microagulhamento. Se nós pensarmos que esse recurso foi descrito há mais de 20 anos, mas pouco se falou, né, e no Brasil talvez um pouco até recente, temos um número grande de artigos. Vou para o resultado dessa revisão sistemática. 156 artigos descritos pela literatura, e o que me chamou a atenção é que quando os autores foram começar a separar os artigos, de acordo com a classificação de uma meta-análise, eles só ficaram com 37 artigos de qualidade. 37 artigos de qualidade. E, para minha surpresa, dentro desses 37 artigos de qualidade, se citava que o microagulhamento poderia ser utilizado para calvície, alterações cicatriciais, acne, rejuvenescimento, estrias, cicatrizes de acne e melasma. Eles eram citados, ou seja, existem artigos que mencionam que o microagulhamento pode ser utilizado para todas essas afecções. Sabe o que eu quero contar para vocês? É que não adianta mais só ler o artigo ou ouvir alguém falando sobre o artigo. Vocês vão ter que pegar e ler o artigo e interpretar ele. Convencionalmente, as revisões sistemáticas fazem isso. Tudo isso aqui você já deve ter ouvido falar na literatura, né? Mas será que funciona para tudo isso? Isso é o que a meta-análise nos descreve. E eu chamo a atenção. Os estudos são com agulhas de 1,5 milímetro em grande parte. 1,5 milímetros. 1,5. Nós conversamos sobre isso hoje. 1,5 milímetros, né? Então, permeação transdérmica de ativos é outra coisa, 0,5. Agora, grande parte dos estudos falam de agulhas de 1,5. O nível de evidência científica está aí. E aqui, a grande loucura desse artigo, publicado em 2017, na minha percepção, um dos melhores, uma meta-análise muito bem descrita. Isso aqui são erros. Naqueles 37 artigos escritos, isso são todos erros. Erros de seleção, de detecção, de atribuição e de reporting de resultados. Todos erros, ou seja, nós temos problemas sérios nos artigos de microagulhamento que se diz respeito à metodologia de desenvolvimento. Erros, 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 erros. Vieses de desenvolvimento dos artigos. E os estudos falam desses 37 que se salvam, eles ainda falam que todos os estudos têm alto risco de viés de desempenho, porque o microagulhamento não pode ser comparado com o placebo. Não pode ser comparado. Claro, como é que eu vou fazer um placebo com algo que não tem como? Então, vocês sabem a força do efeito placebo? Vocês sabem por que a gente tem que ler estudo controlado, randomizado? Vocês sabem? Há pouco tempo eu escrevi no blog. Vou contar a história um pouquinho do grupo controle, a importância do grupo controle. Tem uma pesquisa publicada nos Estados Unidos, onde eles pegaram um número considerável de pessoas, colocaram no auditório e deram choque nos dois grupos para sentir dor e avaliaram a escala da dor. Logo depois, eles pegaram um grupo e deram uma cápsula e disseram, olha, essa cápsula custa alguma coisa dólares. E aqui o outro grupo era centavos de dólares. E eles deram o mesmo choque nos dois grupos. E o que aconteceu? O grupo que achou que a cápsula custava mais sentiu menor dor que o outro grupo. Detalhe, não tinha analgésico, era tudo placebo. A dor diminuiu nos dois grupos e quem achou que a cápsula, que o comprimido custava mais, ainda teve uma analgesia maior. Ou seja, sempre busquem estudos controlados. Nós temos que ler estudos controlados, grupo controle, preferencialmente placebo. Sabe o que eles disseram? Que o microagulhamento, por mais que seja citado para calvície, para melasma e tal, na verdade o microagulhamento, ele traz, vou na conclusão do artigo, o microagulhamento, vou ler. Essa revisão sistemática posiciona o microagulhamento como uma posição terapêutica eficaz para o tratamento de cicatrizes de acne e rugas. Cicatrizes de acne e ruga. Tá, mas como é que o microagulhamento é descrito para calvície? Bom, daí eu fui estudar, claro. Aí se utiliza uma agulha de 0,5 e se utiliza o minoxidil. Então, na verdade, ele é utilizado como um sistema de aumento de permeação transdérmica de ativos. E como que o microagulhamento trata
o melasma. Não é um microagulhamento. O microagulhamento facilita a permeação do ativo, do ácido, do tranexâmico. E aí a gente começa a se pensar na clínica, tá, mas eu preciso microagulhar e colocar um tranexâmico? Claro que não. Eu posso diminuir um pouquinho o pH do meu tranexâmico, ou aumentar um pouquinho a concentração dele, que eu também vou ter resultado. Ok? Então esse raciocínio ninguém conta, né? Mas é importante mencionar aqui. E esse estudo aqui, este mesmo estudo aqui, que fala que o microagulhamento é citado para um monte de tratamentos, esse mesmo estudo fala o seguinte: ele é eficiente para cicatriz de acne e envelhecimento da pele. E ainda existem alguns estudos que mostram que para estrias cutâneas também. Daí eu fui pesquisar, como curioso que sou, e achei um artigo publicado no Jornal de Dermatologia, em 2018 também. Vocês podem dizer que a minha palestra é muito ruim, mas atualizada ela é, ok? Se fala o quê? Que o microagulhamento é eficaz para cicatrizes de acne, estrias e rugas. Então hoje, se vocês me perguntarem, Tassinari, o microagulhamento entra na tua clínica hoje? Sim. Com qual finalidade? Principalmente cicatrizes de acne. Mas pode sim ser utilizado para rejuvenescimento facial e para estrias cutâneas. É uma lógica de raciocínio, tá? E ontem eu falei um pouquinho, né, sobre a evidência do microagulhamento nas cicatrizes de acne também. Então, é uma introdução apenas para contar para vocês que microagulhamento não funciona para tudo, que tem risco, então quando vocês assumem essa técnica tem risco, e é preciso fazer um raciocínio clínico para ampliar os resultados. É isso que eu vou fazer agora. Vou falar sobre eletroterapia e vou falar sobre o que eu sei falar, né? Que é a clínica, né? Que é onde eu vivo grande parte dos momentos. O ponto de partida para o raciocínio clínico, eu estou há 2 dias, quem assistiu as 3 palestras não deve estar aguentando mais eu falar de raciocínio clínico. Né? E o título dos livros ainda são raciocínio, né? E eu gosto dessa frase do Einstein que fala que um raciocínio lógico te leva de A a B. E a imaginação pode te levar a qualquer lugar. A imaginação é excelente fora da nossa área de atuação. Assim como moda. Moda é excelente lá em Milão, lá no quadrilátero da moda e tal. Moda na nossa área é M. M das grandes. Tá? Vocês querem ver a importância de estar lendo esses artigos? E a responsabilidade que a gente tem quando vem falar aqui, ou a responsabilidade que a gente tem quando vai aplicar alguma coisa na clínica? Não dá para ir pela imaginação, olha só. Já viram esses círculos? Qual círculo é maior? O da direita ou da esquerda? O do meio. Olha o círculo do meio, laranja. Alguém achou que é o mesmo tamanho? 2 pessoas acharam que é do mesmo tamanho. Quem que achou que é o da direita, levanta a mão. O da minha direita. Quem que achou que é o da minha direita lá? E o da esquerda, levanta a mão. Quem não achou nada, absolutamente nada. Olha que loucura isso. Olha o que é trabalharmos dentro das nossas percepções. Os círculos têm exatamente o mesmo tamanho. Exatamente o mesmo tamanho. E olha o que acontece, tá? Eu estou mostrando que o círculo é do mesmo tamanho. E eu vou voltar as imagens e a gente acha que o círculo é diferente de novo. Ou seja, vocês têm que... A ciência ela tem que estar martelando na cabeça de vocês o tempo todo. Porque senão, alguém vai contar alguma história para vocês e vocês vão aplicar, né, na clínica no dia seguinte. Então, não dá para ir pela imaginação. Um ponto importante é que muitos profissionais me perguntam, e agora no instante aconteceu isso durante esses 3 dias, muitos profissionais me perguntam de recursos que não estão descritos na literatura. E aí eu sempre falo assim, ó, princípio da hipótese nula. A medicina baseada em evidência científica ela tem 7 postulados, e o principal deles é a hipótese nula. A hipótese nula diz o seguinte: se algo não está descrito na literatura, não funciona. Se não foi testado, ele não funciona. Vocês entendem isso? Então sempre a resposta é essa, não funciona até que se comprove que funciona. Então hoje, o microagulhamento, se nós formos falarmos em estudos científicos de alta qualidade, eu não estou falando de alta qualidade, nós vamos utilizar esse recurso para o tratamento de
cicatrizes de acnes hipotróficas, estrias e rugas. Ponto. Então, eu vou fazer um raciocínio clínico pautado nestas afecções. Para falar sobre o raciocínio clínico, eu trago esse artigo que foi publicado em 2011, onde se fez uma lesão dorsal nos ratos. A minha tese de doutorado inicia assim também. Eu coloquei streptozotocina nos camundongos, induzia diabetes, fazia uma cirurgia no dorso deles e estimulava a cicatrização. Quando eu fui para Barcelona, mudei para a cultura de célula, mas iniciei com este modelo de tratamento aqui. Aqui se fez microagulhamento no dorso dos ratos, né, que mimetiza muito o sistema tegumentar, e conseguiu se verificar que nós temos fases bem determinadas após o microagulhamento. E para vocês montar um plano de tratamento, e aí eu já começo a fazer um raciocínio, né? Por que o microagulhamento serve para cicatriz hipotrófica, para cicatriz de acne, para estria? Porque são todas afecções onde eu necessito da produção de colágeno. Olha que interessante esse outro artigo que foi publicado em 2013. Eles dividiram certinho as fases. Eu faço o microagulhamento e eu tenho um processo inflamatório que vai trabalhar mais ou menos até 48 horas. Então, apliquei a agulha, principalmente de 1,5 milímetros, e eu vou ter uma inflamação que vai se perpetuar mais ou menos 48 horas. Depois disso, eu entro na fase de proliferação de fibroblasto e produção de colágeno. 2 meses. 2 meses. Tecnicamente, eu posso aplicar o microagulhamento e esperar os resultados dele até 2 meses. A gente tem o praxe de utilizar 1, mas pode ir até 2 meses, porque até 2 meses o meu tecido ainda vai estar na fase de proliferação celular. E depois disso eu entro na fase de remodelamento. Remodelamento, bom, aí vai durar meses, né? Melhora da qualidade do colágeno. Então o que eu quero quando eu gero uma lesão no tegumento? Eu quero estimular a proliferação de fibroblasto e a produção de colágeno. Por isso que não me entra na cabeça quem aplica microagulhamento toda semana, de 1,5, de 15 em 15, não consigo entender. E é o raciocínio clínico, o mesmo eu penso para a aplicação, por exemplo, da radiofrequência. Tu fez uma radiofrequência, meu amigo, tu tem um time de produção de colágeno, tu não precisa aplicar a radiofrequência o tempo todo. Isso serve para todos os recursos lesivos, principalmente quando a gente fala de face. Vocês sabem por quê? Porque se vocês lesionarem o tempo todo a face, se vocês lembrarem das teorias do envelhecimento da pele, vocês vão estar envelhecendo os seus pacientes a longo prazo. Querem ver? O microagulhamento não gera inflamação? Inflamação não gera estresse oxidativo? Teoria do estresse oxidativo para o envelhecimento. Inflamação não gera radicais livres? Gera radicais. Teoria do envelhecimento dos radicais livres. Eu tenho um livro de peeling. Eu vejo pessoas fazendo peeling e descascando o tempo todo. Teoria do encurtamento dos telômeros. Toda vez que vocês replicarem as células, vocês vão encurtando os telômeros. Tem um time para isso acontecer. Vocês vão envelhecer a pele de vocês a longo prazo. Peeling, microagulhamento, radiofrequência, elas devem ser utilizadas quando é necessário. Necessário. Quando é necessário. Ok? E como que eu associo condutas terapêuticas? Pautada nos estudos fisiológicos. Então, resumindo, e aqui não serve só para o microagulhamento, ok? Quem não trabalha com microagulhamento pode fazer essa analogia com peeling físico, pode fazer essa analogia com radiofrequência, que é pensar quais recursos eu utilizo até 48 horas e quais recursos que eu utilizo até 2 meses. Por quê? Porque eu dividi as fases de regeneração tecidual. Então vamos lá, meu paciente chegou. Agora, neste momento, eu estou com uma paciente com cicatriz de acne, estou tratando ela, neste momento. Semana passada, agora, quem me acompanha viu que eu fiz microagulhamento. Agora, até 2 meses, eu não preciso gerar nenhum tipo de lesão mais. Eu quero que o resultado de proliferação celular continue acontecendo. Ok? Nós ficamos naquele anseio, né? O que eu vou aplicar? O que eu vou aplicar? Bom, eu vou dividir o raciocínio clínico em 48 horas após o microagulhamento e até 2 meses após o microagulhamento. Mas vocês podem fazer analogia de radiofrequência, microdermoabrasão, qualquer recurso que gere lesão.
Primeiro, na fase inflamatória, tá? Na fase inflamatória, quando a gente pensa em eletroterapia, 2 recursos já me vêm à cabeça. Laser, luz trabalhada e ultrassom pulsado. Até pouco tempo, eu não estou falando de ultrassom na face, por favor, não pode passar em cima de proliferação, de proeminência óssea, ok? A não ser que seja uma frequência que não chegue, não pode chegar a onda sonora em proeminência óssea. Até pouco tempo, o ultrassom não era descrito como anti-inflamatório. Inclusive falava que o efeito placebo era maior do que o efeito anti-inflamatório. Vários estudos, ó, o ultrassom publicado em 83 esse. Olha a importância de se atualizar. Em 83, o ultrassom não era anti-inflamatório. Bem pelo contrário, esse aqui foi citado em 2001, que dizia o seguinte: o ultrassom acelera a fibrinólise, resolve a inflamação, mas não é anti-inflamatório. Acelera a angiogênese e aumenta a produção de fibras de colágeno. Até pouco tempo, na nossa clínica, nós pegávamos uma estria, uma flacidez, gerávamos uma lesão com qualquer recurso, neste caso aqui podemos pensar no microagulhamento, e logo depois nós aplicávamos ultrassom. Logo depois. A gente não faz mais isso. Não faz porque hoje se sabe que o ultrassom é anti-inflamatório. Foi publicado muito recentemente os efeitos anti-inflamatórios do ultrassom, principalmente pulsado por modulação gênica. Esse paper aqui é sensacional também. Ele descreve que o ultrassom regula positivamente a expressão de genes anti-inflamatórios e aumenta a expressão de reguladores mestres de células imunossupressoras a partir da mecanotransdução. Então, a partir da mecanotransdução, o ultrassom é descrito como um recurso anti-inflamatório, principalmente, né, pulsado. Então, o ultrassom é interessante logo depois de gerar uma lesão? Na minha percepção, não, se aquela lesão eu quero que ela ocorra para iniciar um processo regenerativo controlado. Outro recurso que eu vejo muitos profissionais utilizar após o microagulhamento ou após técnicas de lesão é o laser. Laser de baixa intensidade. Eu não consigo entender. Por mais que o recurso seja fotomodulação, o laser é anti-inflamatório. O laser é anti-inflamatório. Aliás, é uma das nossas grandes armas com finalidade anti-inflamatória. O laser inibe espécie reativa de oxigênio que ativa a COX, que ativa a ciclooxigenase. A COX, né, é a rota inflamatória. Então, ele inibe a inflamação. Inclusive, o título desse artigo, publicado na Laser Medicine, inclusive, nós já publicamos, nosso grupo já publicou nessa revista, o mecanismo anti-inflamatório do laser comparado com o inibidor da COX. Então, agora estou falando na minha percepção. Hoje eu não aplico luz logo depois de gerar uma inflamação. Está altamente, mecanismos e aplicações anti-inflamatórias dos efeitos da fotomodulação. Então, nas primeiras 48 horas, o laser é muito diferente de uma lesão, de uma úlcera de decúbito, é muito diferente. Tá? Muita gente fala, mas eu utilizo na úlcera de decúbito, por que eu não posso utilizar após o microagulhamento? São vias completamente diferentes. Aqui eu estou falando de resolvinas. Lá eu estou gerando uma inflamação controlada que eu quero que aconteça para iniciar o processo regenerativo. Então, se eu pensar, tem outros artigos aqui, mas se eu pensar nas primeiras 48 horas, eu não tenho recurso de eletroterapia hoje, pelo menos dentro da minha percepção, que eu possa utilizar para, né, melhorar o processo inflamatório. Porque vários recursos vão ampliar a inflamação e eu não quero ampliar a inflamação, porque eu vou ter uma lesão descontrolada, e vários recursos podem inibir a inflamação. Também não quero isso, né? Eu não quero inibir a ciclooxigenase, eu quero que a inflamação ocorra para entrar na fase de regeneração tecidual. Bom, mas então o laser e o ultrassom não podem ser utilizados? Claro que podem, quando eu passo pelo menos 48 horas depois da aplicação do recurso. Aí é muito, muito bem-vindo. Esse estudo aqui fala o efeito do ultrassom pulsado na síntese de colágeno e fibroblasto. Eu peguei um in vitro, mas tem vários em animais. Eles colocaram fibroblastos nos postos de cultura, no de baixo aqui recebeu onda sonora
e no de cima não recebeu. Então esses pontinhos mostram que aumenta-se muito a proliferação de fibroblasto após a aplicação de ultrassom pulsado. E existem estudos em animais bem descritos na literatura. Ó, outro paper falando sobre o mecanismo do ultrassom na proliferação de fibroblasto. E esse aqui é um artigo publicado por brasileiros, uma revista de qualidade, ultrassom terapêutico pulsado versus contínuo na proliferação de fibroblasto. O que acontece? Quem produz fibroblasto é o ultrassom pulsado, não é o contínuo, e principalmente pulsado a 10%. Pulsado a 10% aumenta a proliferação de fibroblasto. Então olha só que interessante. Eu tenho uma flacidez, eu tenho uma estria, né, normalmente associada à flacidez abdominal. Fiz o microagulhamento, é praxe. Passa 48 horas, por exemplo, vocês podem entrar com um aparelho de ultrassom pulsado a 10%. Vocês vão ter dois efeitos. Se o paciente tiver gordura, vai estar fazendo lipólise, e aí ainda vou acentuar a proliferação de fibroblasto. Estou fazendo raciocínio clínico puro para vocês. E o laser? O laser também é muito, mas muito bem-vindo. O que o laser faz? Energia, ATP para os fibroblastos. Esse estudo mostra a rota de proliferação de fibroblastos via utilização de laser, e aqui eu chamo a atenção para algo muito importante mesmo. Aqui eles deram diferentes dosagens em fibroblastos. Grupo controle, na placa de PET, 5 joules e 16 joules. Vocês notaram que essa placa aqui está mais completa do que essa aqui está um pouco branca? E eles aplicaram 5 joules? Os caras notaram que 5 joules por centímetro quadrado prolifera mais fibroblasto do que 16 joules. Ou seja, não quer dizer que quanto mais energia tu coloca, mais tu prolifera. Tu tem que seguir o que o paper fala. Os artigos falam 5 joules. Inclusive o tratamento de estrias nós fazemos com 5 joules por centímetro quadrado, aplicamos laser depois que passa o processo inflamatório. Então, na fase de proliferação de fibroblastos, o recurso é muito bem-vindo. Eu estou mostrando estudos em cultura de célula, dê uma olhada nesse aqui em suíno. E tem em humanos também, tá? Mas em humanos normalmente não tem esse corte histológico, por isso que eu não mostro. Eles aplicaram no porco a luz de baixa intensidade, avaliaram e aumentou em 150% o número a porcentagem de colágeno no tecido. Então os resultados são muito ampliados em termos de regeneração tecidual se vocês entrar com a luz ou com o ultrassom pulsado no momento certo da fase regenerativa tecidual. Então, olha só, o raciocínio que eu fiz de eletroterapia para vocês, ele segue uma lógica da fisiologia. Elenquem o recurso que for para fazer a lesão. Aqui eu estou falando de microagulhamento, mas podem colocar na cabeça o recurso que vocês quiserem. Nas primeiras 48 horas, hoje eu não vejo recurso para tratar. Eu não vejo. Se o objetivo é estimular a produção de colágeno, se o objetivo é estrias, se o objetivo é cicatriz de acne, flacidez de pele, que mais que eu falei que tinha envelhecimento da pele, nas primeiras 48 horas, não façam nada. Esperem a cascata inflamatória acontecer. Mas depois que eu entro na fase de regeneração, poxa, o ultrassom é muito bem-vindo e o laser de baixa intensidade é muito bem-vindo, porque eles acentuam a proliferação de fibroblasto e eles otimizam a produção de colágeno. Olha o raciocínio clínico que eu estou fazendo para vocês aqui, para quem trabalha com microagulhamento. Agora eu vou dar 4 dicas muito importantes de prática clínica. Primeiro, sempre tem mais uma opção. Só falta estudar. Eu falei sobre laser e eu falei sobre ultrassom. Vocês podem utilizar microcorrentes. Microcorrentes. Vocês têm na clínica de vocês microcorrentes. Estudem microcorrentes. Eu falei sobre ultrassom. Eu falei sobre laser, né? Não tem erro, ultrassom pulsado a 10%, laser por volta dos 600 nanômetros, 5 joules por centímetro quadrado. A microcorrente é vocês que vão ter que estudar, porque ela está bem descrita no processo de cicatrização. Bem descrita mesmo no processo de cicatrização. Então a primeira dica importante, não é porque a gente fala aqui
que sempre tem mais opções e opções normalmente econômicas ainda. Segunda dica importante, sempre que possível, suplementem seus pacientes por via oral. Sempre. Os nutricosméticos estão bem descritos na literatura, inclusive com estudos controlados. Colágeno não funciona? Mentira. Publicado no jornal de altíssima qualidade em 2015, o colágeno hidrolisado com vitaminas. Um estudo controlado, placebo. 3 meses de suplementação de colágeno hidrolisado com vitaminas e o que se pôde ver? O placebo não deu diferença estatística em termos de elasticidade da pele e o grupo que recebeu o colágeno, olha lá, melhorou a elasticidade da pele. Colágeno via oral, porque o objetivo é estimular a produção de colágeno. Então, vocês conseguem imaginar isso? O paciente chegou na minha clínica, eu elenquei o microagulhamento como técnica de tratamento. Microagulhei com 1,5, nas primeiras 48 horas eu não faço nada, passou 48 horas você pode utilizar laser de baixa intensidade e a minha paciente vai fazer a utilização por 90 dias, que é o que descreve a literatura, de colágeno com vitaminas. Quais vitaminas? Aqui o artigo descreveu, tirem foto. Não, fórmula não é minha, a fórmula é do artigo publicado em 2015. Colágeno hidrolisado, vitamina A, vitamina C, vitamina E e zinco quelado. Está aí a formulação. Posso voltar para ver o artigo? Claro. Todo mundo tirou foto? Não? Já volto. Ok? Voltei. Leiam esse artigo, ó. Suplementação de colágeno hidrolisado e vitamina na elasticidade, um estudo placebo controlado. 90 dias, sachê, tá? São sachês. E sabe o que é legal dessa fórmula? Esse artigo foi tão bem delineado, que esta formulação já tem por várias empresas, inclusive em venda livre de farmácias já tem. Obviamente não vou falar o nome aqui, essa é a pesquisa de vocês, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar esta associação aqui sendo vendida nas farmácias. Então só colágeno não funciona, não tem evidência científica, mas colágeno associado a vitaminas melhora sim a elasticidade da pele e também a imagem, porque isso aqui foi para o registro fotográfico 3D. A minha próxima dica importante, sempre que possível, utilizem ativos tópicos após o microagulhamento. Inclusive está sentada lá a Luana, que trabalha comigo, o trabalho de conclusão de curso dela foi com isso, e a dissertação de mestrado dela também é com isso. Microagulhamento associado a princípios ativos tópicos. Aumenta muito a retenção e a permeação. Nós buscamos o tempo todo formas de aumentar a permeação transdérmica de ativo. Tem técnica de iontoforese, tem técnica, outro artigo aqui de iontoforese, publicamos na XSEX Transition Ultrassom, aqui ultrassom contínuo. O que eu quero contar para vocês? Sempre busquem formas de aumentar a permeação transdérmica dos ativos. Isso é muito interessante, muito interessante. Vocês ampliam os resultados da prática clínica de vocês. O microagulhamento tem a capacidade de gerar microcanais na pele e facilitar a permeação transdérmica do ativo. A pele é uma barreira de proteção, ela foi feita para não deixar passar nada. E o microagulhamento é um excelente recurso para permear ativos. Nesse estudo aqui, nós aplicamos microagulhamento e ácido ascórbico. Deem uma olhadinha. 30 minutos após o microagulhamento, praticamente dobrou a quantidade de ácido ascórbico permeada. Praticamente dobrou. Então, a terceira dica que eu dou para vocês, ela é muito interessante. Fiz o microagulhamento, sempre que possível, utilizem princípios ativos tópicos, que vocês estão tendo um momento interessante para permear o medicamento. E esse artigo aqui dá um norte interessantíssimo do que utilizar, porque vocês devem ter se perguntado assim, ó, o que eu utilizo depois? Eu faço microagulhamento e utilizo o quê? Esses caras publicaram, tratamento de cicatriz de acne com microneedling. Olha a formulação que os caras... Olha a pele do paciente, fizeram por 3D, avaliação por 3D, tá? Olha que interessante.
fatores de crescimento, ácido hialurônico, tranexâmico, vitamina E e outro extrato aqui, 30 gramas, associaram a microação do paper, muito interessante para o tratamento de cicatrizes de acne. Outra dica importante. Eu acho que sim, né? Eu acho que é importante, para quem trabalha com facial, muito importante. Tiraram foto do artigo também, não tirem só da fórmula, leiam o artigo, ok? Tirem foto também do artigo. Legal. Muito bem. E a quarta dica, então, a primeira é, né? Eu falei sobre sempre aumenta a permeação transdérmica, utilizem fatores orais, né? Esses são pontos importantes. Existem outras coisas que a gente não fala aqui, microcorrente pode ser utilizada também. E, para finalizar, cuidado com a ilusão de que tudo funciona para tudo. Então, vocês viram que o microagulhamento não tem evidência para tratar todas as afecções que o Google lá me diz, né? Não funciona para tudo. E assim como outros recursos. Ontem eu falei de luz azul inibindo queratinócito. Esse estudo aqui mostra a luz azul, por exemplo, que muita gente utiliza na face, e eu levanto essa bandeira com a maior tranquilidade do mundo, a luz azul inibindo a proliferação de fibroblastos, tá? Inibindo a proliferação de fibroblastos e colágeno, a utilização da luz azul, e nós estamos falando de 2 joules por centímetro quadrado e depois 30 joules por centímetro quadrado. Então, cuidado com a utilização da luz. Ontem eu descrevi ela como ótima para o tratamento de acne. Ótima, por quê? Inibe a proliferação de queratinócito e tem efeito bactericida. Hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Cuidado com a luz, principalmente em comprimentos de onda azul e em doses específicas que vocês podem, é necessário, mas tudo vocês podem estar diminuindo a proliferação de fibroblastos do paciente de vocês. Tá? Então, essa é a quarta dica. E eu fecho o raciocínio para vocês agora. Fiz uma lesão, espera 48 horas para aplicar qualquer outro recurso. E até 2 meses vocês podem fazer o quê? Utilizar ultrassom, se for corpo, laser de baixa intensidade para aumentar a regeneração tecidual, suplementem o paciente oral com colágeno e vitaminas e, obviamente, façam a utilização de princípios ativos tópicos em home care que vão auxiliar os resultados. Para finalizar, eu vou finalizar citando a frase que eu acho que sintetiza a nossa profissão. Mencionei ela ontem, estética sem saúde pode ser só embelezamento, nada contra embelezamento, é óbvio. Saúde sem estética pode ser só ausência de doença, mas quando estética e saúde se unem, algo de transformador pode ocorrer, a elevação da harmonização do corpo, da mente e do espírito. Muito obrigado.